bom dia. Amém? Hoje nós estamos aqui para trazer a escola dominical para os irmãos online. Salmos 23. Hoje o tema da nossa lição é a lição de número 3, a escola dominical. O título é o Supremo Pastor. Hoje é 19 de abril de 2020. Enquanto os irmãos se preparam aí para entrar na escola dominical, nós queremos parabenizar a nossa irmã Tainá Silva. Ontem a nossa irmã Tainá, ela fez aniversário, e a minha sobrinha Amanda também está fazendo aniversário hoje. Que Deus abençoe a vida da nossa irmã Tainá e abençoe também a vida da minha sobrinha Amanda, né? Que Deus derrame sobre elas grandes bênçãos, amém? Nosso irmão Donizete acabou de entrar aí, a paz do Senhor, Deus abençoe a sua vida. A irmã Emília, o Pedro e a Carol, Deus abençoe essa família, em nome de Jesus, né? Hoje é um dia de domingo, né, que muita gente gostaria de estar dormindo, né? Inclusive eu, né, gostaria de estar também. Mas nós estamos aqui para tratarmos do assunto da escola dominical, né? É melhor buscar a Deus enquanto você pode achar, invocá-lo enquanto ele está perto. Amém? Bom dia, irmão Donizete. Deus abençoe a sua vida. Amém? O Supremo Pastor, lição 3, 19 de abril de 2020. Nós podemos também falar a respeito do Salmo 23 e o verso 1. Amém? Nossa irmã Kelly Cristina também acabou de entrar, a paz do Senhor. Deus abençoe a irmã Kelly. Amém? Irmã acabou de entrar aí, nós estamos na lição 3. Hoje é 19 de abril de 2020. A nossa lição de hoje, o tema é o Supremo Pastor, é Salmos 23, amém? Nós não podemos falar apenas do Salmo 23 sem atentarmos para o Salmo 22. O Salmo 22 fala a respeito do sofrimento de Cristo na cruz do Calvário, né? E traz grande importância para nós também, né? No verso 1 do Salmo 22, o salmista diz: Deus meu, por que me desamparaste? Então, vemos aí o sofrimento de Cristo na cruz do Calvário. Eliane Cruz, a paz do Senhor, Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Muito obrigado por estar conosco aí nesta manhã. Amém? Nossa irmã Érica Barbosa, a paz do Senhor. Deus abençoe a sua vida, irmã Érica. Amém? A nossa irmã Amanda, que fez aniversário, que está fazendo aniversário hoje, parabéns para você. Nossa irmã Tainá Silva, que fez ontem, parabéns para você também. Amém? Irmã Maria Rodrigues, a paz do Senhor, Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por estar aí conosco nesta manhã, né? Eu sei que o dia está propício para ficar dormindo, né? Mas não é bom ficarmos assim dormindo o tempo inteiro. Já dorme a semana inteira por causa da quarentena, então dia de domingo é bom levantarmos cedo para estarmos na escola dominical online, né? Isso, né, não quer dizer que eu também esteja dormindo a semana inteira até tarde, né? Eu trabalho a semana inteira e hoje estou aqui cedo também para trazer a escola dominical para vocês. Irmã Cida Ribeiro, a paz do Senhor, tá? Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por estar nos acompanhando aí na escola dominical. Amém? Que os demais irmãos aí também se despertem, né? Vem aí para a escola dominical. Salmos 23 é o tema da nossa lição, o Supremo Pastor. O texto áudio diz o seguinte, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmo 23, primeiro. Rodrigo Moraes, a paz do Senhor, Rodrigo, Deus abençoe. Irmã Yara Guiar, a paz do Senhor. Deus abençoe a sua vida, Rodrigo. A paz do Senhor, recebe um grande abraço aí, que Deus abençoe a sua vida. Obrigado por estar conosco esta manhã, para estar assistindo a escola dominical. Amém? Deus abençoe a sua vida, Rodrigo. Tá? Muito obrigado. Continue assim sempre nos ajudando. É bom estarmos assim aprendendo a palavra de Deus, e os nossos irmãos estão aí nos ajudando. Amém, irmão José Santos, a paz do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Vou levantar assim tão cedo para estar conosco na escola dominical. Um grande abraço a todos. Deus abençoe a vida dos irmãos, pelo empenho e a cooperação da escola dominical. Na escola dominical a nossa sala é bem frequentada mesmo. A Deus tenha abençoado a nossa classe da escola dominical. E espero quando nós retornarmos, né, aos cultos normais da igreja, vocês estejam também na escola dominical para aprender a palavra de Deus junto conosco. Amém? Que é um aprendendo com o outro, né? Essa é a grande razão, né, de nós, humanos,
Estamos sempre aprendendo com o outro. Amém? Então, vamos lá. Lição 3, 19 de abril de 2020, o Supremo Pastor. Os irmãos que quiserem ver um vídeo que tem no QR Code, né? É só você entrar lá na Escola Dominical da Betel, coloque lá o QR Code e você vai ter um vídeo lá muito importante a respeito da lição de hoje. Amém? É muito importante. Nosso irmão Ronald, a paz do seu irmão Márcio também, a paz do Senhor. Deus abençoe os irmãos. Amém? Vamos lá. Texto áudio. Salmo 23, primeiro. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Verdade aplicada. Cristo, como um bom pastor, deu sua vida por nós. Supre todas as nossas necessidades e está conosco em todo o tempo. Graças a Deus. Né? O Senhor sempre está conosco em todo o tempo, nos ajudando, nos fortalecendo. Em meio a tanto problema que nós temos enfrentado recentemente no nosso país, Deus está dizendo nesta manhã: eu estou contigo em todo o tempo. Amém? Os objetivos da lição de hoje é apresentar as características de um bom pastor, né? Do bom pastor, que é Cristo. Expor também as necessidades da ovelha, que é eu e vocês, né? Nós vamos expor as nossas necessidades. E também destacar a necessidade de conhecermos o bom pastor. Então, é necessário que nós venhamos conhecermos a necessidade do bom pastor. Amém? Não temos que estar dizendo que o som está abafado, né? Mas vamos melhorar aí, em nome de Jesus. Então, vamos aumentar aqui o som. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Pronto. Aumentei mais o som aí. Melhorou? Se melhorou, dá um joinha aí, se ficou bom. Tá? Deus abençoe os irmãos. Amém? Texto áudio, Salmo 23, primeiro. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Verso 2. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. 3. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Número 5. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Os irmãos estão dizendo aí que melhorou. Deus abençoe a vida dos irmãos. Muito obrigado. Amém? Na segunda-feira que passou, nós estudamos Salmos 4 e o verso 8, né, que é um tema muito bom também. Eu gostaria até de aplicar com os irmãos agora esses salmos, né? Salmos 4, verso 8. É muito importante mesmo este salmo. Diz o seguinte: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Amém? Graças a Deus, porque enquanto nós estamos dormindo, o Senhor está conosco, né? Aí lá no Salmos 91, do versículo 1 e o 2, que é o de terça-feira, diz o seguinte: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Amém? Quarta-feira foi Isaías capítulo 53. A quem deu crédito a nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Verso 1. Né? Marcos capítulo 10, versículo 17, que foi o tema de quinta-feira, Cristo, o bom mestre. Né? Sexta-feira, João capítulo 10, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. É Cristo dizendo para mim, dizendo para vocês que Ele é o bom pastor. Eu sei que os irmãos devem ter lido muito mesmo em casa, durante essa semana, as leituras complementares da Escola Dominical. No dia de sábado, que foi ontem, foi em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 4, Cristo, o sumo pastor. Amém? Os hinos que foram sugeridos nesta semana foi o hino 141, e depois também teve o 156 e o 209. Amém? Então o objetivo da oração durante essa semana da Escola Dominical foi por muitas ovelhas que estão fora do aprisco. Então a nossa oração durante esta semana inteira foi a oração voltada para as pessoas que estão fora do aprisco do Senhor, que estão fora do redil,
né, nós temos esta responsabilidade de orarmos ao Senhor para que Deus, né, impulsione o coração dessas pessoas, né, e para que essas pessoas também se sintam motivadas, né, a retornar aos pés do Mestre, a voltar para o aprisco do Senhor, principalmente aqueles que estão afastados, né? Hoje nós vamos falar sobre o pastor e as suas ações, né? Vamos falar também as necessidades das ovelhas, né? Vai ter aqui uma conclusão muito maravilhosa. Então nós vamos estudar hoje o Salmo 23. Trata-se de um lindo poema que revela a revelação uma relação entre ovelha e pastor, né? Isto é a relação do Senhor com aqueles que são seus discípulos, né? E todos nós somos discípulos do Mestre, todos nós somos discípulos do Senhor. Então nós vamos expor aqui o relacionamento de Cristo com os discípulos e o relacionamento de nós com o Senhor, tá? Que somos os seus discípulos, tá? Então o pastor e as suas ações, a Bíblia diz o seguinte, né? Que como o Senhor é o nosso pastor, ele refrigera a nossa alma quando está atribulada. E também, uma das ações muito importantes de Deus aqui, do Senhor na nossa vida, como pastor, é a presença dele nas horas difíceis da nossa vida. E é muito importante para nós entendermos, né, que o pastor, ele tem uma relação muito próxima, né, muito próxima mesmo com as suas ovelhas. O termo pastor indica, assim, uma relação íntima e pessoal, né? Pois o pastor ele vive com as suas ovelhas, ele conhece cada detalhe da sua ovelha, ele conhece tudo da sua ovelha, né? Então o nosso Deus, ele conhece mesmo, Jesus, ele conhece tudo de nós, como nosso pastor, que é o Senhor Jesus, ele conhece tudo de nós e não tem como nós escondermos nada do nosso Senhor Jesus, amém? De noite, ele protege a nossa vida, tá? Dos animais selvagens, né? Davi, ao adorar a Deus, ao adorar o Senhor por meio de um saltério, aí ele compara o pastor anunciando as suas ações, tá? Então ele fala assim, descanso, né? Nos momentos de perigo. E eu sei que no momento tão difícil, atribulado que nós estamos vivendo, o nosso pastor Jesus, ele está aqui nesta manhã, dizendo para nós nesta manhã, que nós teremos descanso nesses momentos de perigo. Também, ele vai refrigerar a nossa alma atribulada, tá bom? E a presença nas horas difíceis que ele estará marcando aí conosco, tá bom? Davi afirma que o seu pastor faz deitar em verdes pastos, no verso 1, né? Que ele diz assim, ó, Salmo 23, né? E o verso 1, vai acompanhando comigo aí na sua Bíblia. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Verso 2, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, tá? Então nos momentos assim difíceis, né? Então o pastor nos faz repousar em verdes pastos, né? Deitar significa repousar, descansar. Portanto, o presente saltério aqui demonstrada é a fidelidade do pastor com as suas ovelhas, pois, diferentemente do mercenário, né, que o mercenário ele abandona as ovelhas, ele não importa com as suas ovelhas, e aqui o nosso bom pastor, que é Jesus, né, ele de maneira nenhuma abandona as suas ovelhas, pelo contrário, tá, nos momentos difíceis da ovelha, ele está presente com a ovelha, né? Ele não abandona as suas ovelhas de jeito nenhum, pelo contrário, o Senhor Jesus nos leva sempre ao lugar mais seguro, né? Ele nos conduz ao lugar mais seguro mesmo, tá bom? Então, nesse sentido, Davi, ele tem plena convicção de que o melhor a fazer nos momentos de perigos é descansar no Senhor, tá? Então, nesse momento difícil, né, que nós estamos vivendo, ou que o mundo está vivendo, que você esteja vivendo, então o melhor aqui que o pastor Jesus está fazendo é nos levar para um lugar de descanso, tá? Então descansa-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração, amém? Então nesse sentido aqui, Davi, ele tem plena convicção, e ele traz aqui em diversos textos aqui dos Salmos, né, que nós podemos perceber que o Senhor trabalha em prol daqueles que o servem. E isto é verdade. O Senhor, ele trabalha em prol daqueles que estão servindo a Ele. Então Deus está trabalhando ao seu favor nesta manhã.
Deus, Ele está trabalhando ao meu favor nesta manhã. Nós não vamos ter dúvida de forma nenhuma do que Deus está a fazer. Talvez você não esteja compreendendo agora, mas amanhã você vai entender o que Deus está fazendo conosco nesses momentos difíceis, né? Deus está nos guardando, nos levando ao lugar de descanso. Qual é o lugar de descanso, né, que a grande massa dos trabalhadores estão agora? No seu reduto, na sua casa, né? E Deus está te guardando no seu lar. Deus está protegendo a sua vida mesmo, tá bom? Então Deus está trabalhando em prol daqueles que o servem. Salmo 121 e o verso 1, né? Eu sei que é um salmo bastante conhecido, mas o salmista diz assim, ó: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Né? Eu quero dizer para vocês nesta manhã que o socorro vem do Senhor, não vem dos homens. O socorro para a nossa nação vem da parte de Deus. O socorro para a tua família vem da parte do Senhor. O socorro para você em particular está vindo da parte de Deus. Descansa nesse Salmo 121. Eleva os teus olhos para os montes. De onde, pois, que pode vir o teu socorro? O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Tá bom? Davi, ao falar de verdes pastos, ele ressalta que o pastor, além de proteção, ele revigora as forças. Assim, nós aprendemos, né, que os perigos são reais, né? Os perigos são verdadeiros, tá? Mas também é verdadeira a proteção de Deus para nós, é verdadeira, tá bom? O nosso pastor, ele nos faz repousar em segurança. Salmos 4 e o verso 8: em paz me dormirei, né? Me deito e durmo, porque o Senhor me faz repousar em segurança. Aí vocês vão entrar na referência também em Ezequiel capítulo 34, versículo de número 15. Então o nosso pastor realmente, ele nos fortalece. Leia para vocês verem Ezequiel capítulo 34 e o versículo 14. Também os Salmos 91 e o versículo 1 até o versículo 2. Então nós temos uma proteção muito grande quando nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, tá bom? De acordo com Charles Spurgeon, tá? Ele diz assim a respeito da posição do Salmo 23, é digna de uma nota, tá? Vem depois do Salmo 22, até que eu já falei para vocês a respeito do sofrimento de Cristo na cruz do Calvário, que é muito peculiar, é o Salmo da cruz. Só depois de lermos: Deus meu, por que me desamparaste? Aí, né, nós chegamos, ele chega aqui a uma conclusão, que o Senhor, ele admite, né, para ele, o Senhor é meu pastor, e nós podemos admitir para todos nós, podemos admitir para mim em particular, posso fazer isso, e vocês também podem fazer isso, né, dizendo para o Senhor Jesus: Senhor, tu és o meu pastor e nada me faltará. Temos, irmãos, que conhecer por experiência o valor do sangue derramado na cruz do Calvário. Então esta experiência em que nós reconhecemos, né, do sofrimento de Jesus na cruz do Calvário, do derramar do seu sangue, é para que a salvação viesse chegar a mim, para que a salvação viesse chegar a você, tá? Então reconhecemos esta doçura do bom pastor que é Jesus. Tá bom? O refrigério para a alma atribulada, tá? Tópico 1 e 2, tá? Tópico 1 é a parte 1 e 2. O salmista declara que o sumo pastor lhe concede refrigério para a alma. Ele renova as forças. Na alma estão as emoções e pensamentos. Os perigos enfrentados ao decorrer da vida podem ser externos e internos, tá? Nós temos aí os perigos da vida, que é as crises existenciais, que são as internas, e os perigos externos, né, é o que sobrevém. Então aqui o Senhor, ele renova as nossas forças dentro da nossa alma, porque dentro da nossa alma está as emoções, né, e também está os nossos pensamentos. Então nós, né, recebemos aqui de Deus o refrigério para a nossa alma. Salmos 13, de 1 ao 3, né? Seria muito bom a gente falarmos sobre esse assunto do Salmos 13. Abra aí a sua Bíblia, os irmãos que estão aí na escola dominical. Vocês sabem que nós gostamos muito mesmo de fazermos a leitura, né, da revista completa, e fazemos também a leitura dos textos também. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto?
Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristezas no meu coração cada dia? Até quando exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor. Meu Deus, alumia os meus olhos, para que não adormeça na morte. Tá? Então Davi aqui, ele expressa que a sua alma está em extrema tristeza. E Davi, ele recorre aqui a Deus, né, como confiança, tá? Como um abrigo seguro. E que nesta manhã nós venhamos fazer isto, né? Talvez tem pessoas que estejam pensando, será que o Senhor esqueceu de mim? Alguns até afirmam, Deus esqueceu de mim. Mas eu estou aqui nessa escola dominical para dizer para vocês que Deus não esqueceu do seu povo, jamais esquecerá, de maneira nenhuma Deus esquecerá do seu povo. Pelo contrário, como diz Isaías capítulo 59 e o verso 1, tá? Leia lá, por favor. Deus, né? Ele está com as mãos estendidas, com os ouvidos abertos para nos ouvir. Ele não nos abandona de forma nenhuma. Aproxima-te do Senhor teu Deus. Né? Aproxima-te do Senhor teu Deus. De que forma? Nesses momentos difíceis, expõe a alma, expõe o coração, expõe mesmo o espírito, né? Vai dizendo para o Senhor o que você está sentindo, o que você está com os problemas internos, né? E o nosso Deus, Ele vai te ajudar, Ele vai te dar vitória, tá bom? Então, os externos aqui afetam o nosso corpo. O que afeta o nosso corpo? São as enfermidades, né, que afetam o nosso corpo. Os problemas externos também afetam também a nossa mente, nos afastando de Deus e dos seus propósitos. Então, desse requisito aqui dos problemas internos, nós precisamos ter bastante cuidado para que nós não venhamos afastar do nosso Deus, tá bom? Por quê? Afastando-nos de Deus e dos seus propósitos, né? Quantos laços familiares e amizades foram rompidos em decorrência de uma alma atribulada? Quantas vezes nós permitimos isso acontecer devido à nossa alma estar atribulada? Então, nesse sentido, nós aprendemos que o nosso pastor é aquele que refrigera a alma, tá? E aquele que retira e afasta de nós as impurezas, nos conduzindo ao quê? Ao caminho correto, né? E por isso nós devemos sempre descansar em Deus. Amém? Os irmãos concordam comigo nesta manhã que nós devemos esconder-se no Senhor? Quem concorda comigo aí que pode dar uma glória a Deus, que pode exaltar o nome do Senhor, que nós devemos descansar em Deus, que nós devemos a cada manhã, né, nos refugiar no Senhor. Amém? Graças a Deus. O pastor Israel Maria, ele escreveu o seguinte: em sua oração sacerdotal, Jesus mostra que o ser humano habita no mundo perverso, mas o seu pedido não foi para que o Pai retirasse os seus discípulos do mundo, mas para que o livrasse do mal. João, capítulo 17, o versículo 15. O próprio Jesus fez esta oração, né? Que quando nós estivermos aqui, enquanto nós estivermos nesse mundo atribulado, nós não devemos pedir que o Pai nos tire desse mundo, mas que nos livre, que nos dê livramento. Então que o Senhor nesta manhã venha te dar livramento em nome de Jesus, tá bom? A palavra de Deus afirma que o Senhor, tá? Essa aqui é uma afirmação. O Senhor guardará também a nossa alma. Salmo 121 e o verso 7. Vamos ler para alegrar teu coração, porque o nosso Deus é poderoso para fazer isto aí, guardar a nossa alma. Verso número 7. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. Amém? Quem pode tomar posse dessa vitória aí nesta manhã? O Senhor está guardando a tua alma de todo mal, tá? Ele está guardando. Receba esta palavra de Deus na sua vida, fortaleça mesmo os teus pensamentos no Senhor, alegra a tua alma diante do Senhor, tá bom? Outra coisa, Espúngio, ele escreveu o seguinte: refrigera a alma, restaurando a sua pureza original. Também, agora fica imunda e escura ao pecado. Quem bem haveria com os pastos verdes em uma alma escura, né? Que bem haveria em pastos verdes em uma alma escura? Ele faz essa pergunta, né? Aí ele diz o seguinte: refrigera a alma, restaurando-a ao seu temperamento natural, em afetos que ficaram desordenados pela violência dos sentimentos. O que bem haveria entre águas tranquilas e o espírito turbulento. Ele refrigera, restaurando a vida que crescia e estava até certo ponto quase morta, tá? Então Espúngio, ele escreveu, né? Trouxe para nós aí uma reflexão muito boa, né? Dizendo assim, ó: que bem haveria
em pastos verdes, tendo alma escura. Tá? Que bem haveria. Aí também ele escreve que bem haveria ter águas tranquilas e um espírito turbulento. Aí ele mesmo trouxe a resposta. Ele refrigera, restaurando a vida que crescia e que estava até certo ponto quase morta. Então, pessoas que nesta manhã precisam ouvir esta palavra, por estar com a alma atribulada, por estar com o espírito assim meio turbulento, nesta manhã o Senhor diz através da vida do escritor Spurgeon, ele está refrigerando, ele está restaurando a alma que estava a ponto quase morta, ele está restaurando e trazendo vida. Amém? Recebe a vida de Cristo aí na sua vida em nome de Jesus. Outra coisa, presença nas horas difíceis. Davi, após refletir sobre os perigos externos e internos, ele passa a análise do bom pastor, tá? em face dos momentos mais difíceis da vida humana. Aí ele fala o seguinte, o corredor da morte, né? Quantos que estão no corredor da morte? Né? Quantos que estão? Tá? Então, ele diz o seguinte, né? Que quantas das vezes nós passamos pelo vale da sombra da morte, tá? Davi, ele disse o seguinte, eu estive passando pelo vale da sombra da morte por diversas vezes, tá? Estive no corredor da morte por diversas vezes. Por quê? Porque Saul, irmão, procurava matá-lo. Saul procurava de todas as formas tirar a vida de Davi. E é por isso que Davi constantemente ele estava sempre ao corredor da morte. Sempre Saul estava à procura de matá-lo e não mediu esforços. Se você ler 1 Samuel capítulo 19, você vai ver, nós iremos ver, que Saul traçou planos de todas as formas para acabar com a vida de Davi. Enquanto Davi estava no corredor da morte, Jesus, o pastor, estava lá para dar livramento para Davi. Enquanto Davi estava no vale da sombra da morte, o nosso pastor, o Senhor Jesus, estava lá. E eu sei que tem vidas nesta manhã. Eu sei que tem vida nesta manhã. Que está dizendo para Deus, Deus, eu estou à sombra da morte. Eu estou no corredor da morte, mas nesta manhã, Jesus se levanta ao seu favor e te tira do corredor da morte e te dá vida. Deus nesta manhã te dá livramento. Eu sei que é uma escola dominical poderosa, uma escola dominical abençoada. E Deus, através da sua palavra, está dizendo para a vida que está ouvindo aqui nesta manhã. Ele está entrando com você no corredor da morte. Ele está te livrando deste mal em nome de Jesus. Ele está te dando vida. Recebe o livramento da parte de Deus nesta manhã em o nome de Jesus. Amém? E recebe a presença de Jesus na sua vida, assim como eu estou sentindo nesta manhã a presença de Jesus na minha vida. E eu tenho certeza que vocês também estão sentindo a presença do grande e amado pastor Senhor Jesus nas vossas vidas em nome de Jesus. Amém? Então, Davi, quando ele estava escrevendo aqui, que ele ressalta a presença do seu pastor na passagem pelo corredor da morte, ele está dizendo assim, é incompleta a importância humana. A melhor forma de superar os fracassos ou enfrentar o corredor da morte é a convicção que Deus está do seu lado, ouvindo, né, e amparando-nos neste momento. Em outra ocasião, o salmista testemunhou que, ainda que estivesse com medo, no Salmo 56, o versículo 6, tá, ele permaneceria confiando no Senhor. Ainda que você esteja com medo de tamanha situação, que o país está enfrentando ou que você esteja enfrentando, tá? Permaneça confiando no Senhor. Vamos permanecer confiando no nosso Deus. Amém? O sumo pastor, ele está conosco todos os dias. Inclusive, quando nós passamos pelos corredores sombrios, tá? O nosso Deus, o nosso sumo pastor, o Senhor Jesus, ele está conosco, tá bom? Então o escritor Thomas escreveu o seguinte: o medo da morte e de morrer é tanto e é tão profundo e mais forte for a convicção religiosa, tá? Ele escreveu o seguinte, né? O medo da morte e de morrer é tão menor quanto mais profundo e mais forte for a convicção religiosa. Então, quando nós confiamos mais no Senhor, então o medo, né, se torna menor. O medo de morrer se torna menor. O medo do sofrimento é menor. Quando nós temos essa convicção que nós servimos a um Deus, que nós pertencemos a um grupo religioso, que confia no Senhor, né, que tem temor a Deus, né, aí a nossa confiança se eleva.
Amém? Então, o que eu ensinei no tópico primeiro? Eu ensinei o seguinte, que o sumo pastor é descanso, né, nos momentos de perigo. Refrigera, traz uma refrigeração para a alma atribulada, e ele está presente conosco nos momentos mais difíceis. Amém? Esse foi o tópico primeiro. O tópico 2 vai falar sobre as necessidades da ovelha. Tá? Aí você vai falar, agora vai falar de mim. Agora vai falar de mim, porque eu tenho as minhas necessidades, tá? Então vamos lá, né? Deus, ele vai tratar conosco agora nesta manhã, no tópico 2, a respeito das necessidades da ovelha, né? E agora, se a gente perguntar quem tem necessidade aí, todo mundo tem as suas necessidades, né? Todos têm, tá? Principalmente a ovelha, tá? O presente saltério aqui não só anuncia a qualidade do pastor, mas também destaca as necessidades da ovelha. Vamos lá, nós temos necessidade de proteção, irmãos, nós temos necessidade, tá? Então Davi, ele tinha pleno conhecimento das necessidades da ovelha, por isso ele exerceu a função pastoral. Sabia que as ovelhas não têm garras e habilidades para lutar, podendo ser facilmente atacadas por predadores, e por isso precisava ser conduzidas a um lugar seguro. Então Davi sabia o seguinte: as ovelhas não têm garras, elas não sabem lutar, elas não sabem brigar, elas não sabem discutir. A ovelha é sempre caladinha, está sempre na dela, quietinha. Então ela precisa, né, de necessidade, ela precisa de proteção. Então Davi disse o seguinte, as ovelhas precisam realmente de proteção. Elas têm esta necessidade. Eu acredito que todos nós, como ovelhas aqui de Cristo, como servos do Senhor Jesus, que é o nosso pastor, nós precisamos de uma grande proteção de Jesus na nossa vida. Amém? Quem deseja a proteção de Deus aí na sua vida, que pode dar glória a Jesus, sabendo que Ele realmente está te protegendo, então exalta o nome de Jesus nesta manhã. Nesse sentido, né, Davi afirma o seguinte, no Salmo 23, a tua vara e o teu cajado me consolam. Tá? Então aqui o pastor ele utiliza a vara para afugentar ou para lutar com os inimigos mais selvagens, traiçoeiros e perspicaz, né? Então o salmista Davi ele estava dizendo o seguinte, que ele como pastor, ele estava com o cajado na sua mão para defender a sua ovelha dos animais selvagens, traiçoeiros, perspicaz, né? Então o Senhor Jesus, como nosso sumo pastor nesta manhã, ele usa o cajado muitas das vezes, né, para nos proteger do nosso inimigo tão violento e tão feroz, porque ele é traiçoeiro, ele é perspicaz, ele procura de todas as formas acabar com a nossa vida, nos deter, jogar no chão, atribular a nossa vida, mas graças a Deus que nós temos o Senhor Jesus como pastor para nos ajudar. Amém? Então, quando o Senhor Jesus ele entra, né, com o cajado, tá? O que acontece? Ele evita que as suas ovelhas sejam mortas, tá? Davi, ele muitas das vezes usou o cajado para defender a sua ovelha, para que a ovelha não fosse atacada a ponto de morrer. Então, o nosso Jesus, nesta manhã, ele traz aí a sua vara e o seu cajado para nos consolar, tá bom? Embora Davi aqui tivesse o poder de riqueza, ele tinha plena convicção de que somente o seu pastor poderia lhe proteger. Né? Davi, sendo um homem rico, tinha guardas à sua disposição no seu palácio, tá? Mas como pastor aqui, ele diz o seguinte, né, que só mesmo, né, o Senhor Jesus, o sumo pastor, poderia lhe proteger. Na atualidade, né, que tem demonstrado que muitas pessoas se sentem autossuficientes, tá? Então a mensagem tem deixado de falar de Cristo, do pecado, da sujeira do coração humano, tá? No entanto, nós não somos autossuficientes e necessitamos da proteção de Deus, né? Nós, seres humanos, não somos autossuficientes, principalmente ovelha. Eu estou tratando com ovelha agora, tá? Estou dizendo que a ovelha tem a sua necessidade de proteção. Então nós estamos tratando agora, eu e vocês, somos ovelhas do Mestre, do Senhor Jesus, e nós precisamos que o nosso pastor, o Senhor Jesus, nos ampare. Nós precisamos que o Senhor Jesus agora, né, fale profundamente aos nossos corações, né? Porque as mensagens de autossuficiência têm deixado de revelar o pecado, têm deixado de revelar a sujeira do coração humano, tá? Para mostrar muita prosperidade, tá? E nós não queremos tratar esse assunto agora, tá? Apenas nós queremos dizer para vocês que nós não somos autossuficientes,
tá? Nós precisamos do Senhor Jesus como pastor para nos ajudar. Amém? John escreveu o seguinte, ele comenta no versículo 4, aqui as trevas e morte. A palavra morte traz aqui que funciona como superlativo, tá bom? Como densas trevas. Podia ser aplicada a qualquer experiência apavorante. Então, quando nós falamos aqui sobre densas trevas, né, quando John escreveu, ele disse o seguinte, que essa expressão aqui, ela pode ser usada como uma experiência assim apavorante. Vara, tá? Uma clara, em outros casos, com ponta de ferro, usada para a proteção contra os animais selvagens, né? Cajado é o que nós estamos falando agora, é usado como apoio e orientação. Então, nesta manhã, se apoie em Cristo. Ouça a orientação bíblica, tá? Do que Jesus escreveu. Aprenda com Jesus, né? Porque no seu cajado ele traz apoio e também traz orientação, tá? Também me protege, me consola. E não há promessa de imunidade de problemas e sofrimento. Jesus, ele nunca deixou claro, né, que nós seríamos imunes neste mundo. Não, pelo contrário, ele mesmo afirmou, né, dizendo o seguinte: no mundo tereis aflições. Mas ele disse o seguinte: eu venci, tá? Então isso quer dizer que nós também teremos aflições, que nós teremos problemas, que nós teremos dificuldades, mas também teremos o nosso bom pastor ao nosso lado. Amém? Quem recebe esta palavra de Deus aí, que tem Jesus ao seu lado para te ajudar, para te amparar, para te confortar, então exalte o nome de Jesus aí, tá bom? Outra coisa que a ovelha tem, necessidade de direção, tá? Então aqui, Davi sabia que o pastor ia à frente, né, das ovelhas, né, e utilizava o cajado para conduzi-las no caminho, pois as ovelhas não possuem uma visão apurada. Assim, deviam desgarrar-se do rebanho com muita facilidade, tá? Então, irmãos, isso aqui é claro e é muito real, né? Se nós não tivermos orientação do nosso mestre, se nós não nos aproximarmos do Senhor, fica muito fácil de nós sairmos do rebanho. Sabiam disto? Né? Tanto eu quanto vocês, tá? Então nós precisamos realmente de uma necessidade de direção. E o Senhor Jesus, ele nos direciona nesta manhã. Ele nos direciona. Então recebe aí Jesus como seu sumo pastor, tá? Para te direcionar. Pois as ovelhas, elas não possuem uma visão assim muito apurada, tá? Assim elas podem se desgarrar facilmente, tá? Então Davi aqui, ele afirma que o Senhor é o seu pastor, né? E nós afirmamos também, Davi também está afirmando que ele precisa ser conduzido, que ele precisa ser guiado por ele. Então nós também podemos afirmar isso: eu preciso ser guiado pelo Senhor, eu preciso ser conduzido por Deus, né? Tenhamos a convicção que somente o Senhor pode mostrar a direção a ser seguida. Só Ele pode mostrar a direção a ser seguida. Somente mesmo Jesus, tá bom? Direção fala de caminho, fala de escolha, fala de vontade. E nós precisamos, muitas das vezes, renunciar às nossas vontades para assumirmos a vontade de Deus, tá? Então está muito claro aí que nós devemos compreender qual seja a boa e perfeita vontade de Deus para nossas vidas, tá? Salmos 32, o verso 8, tá? Ó, tá facinho de achar, só peguei assim um pouco, já saiu em Salmo 32 e o verso 8, diz assim, ó: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Olha aí a bênção de Deus para a sua vida. Deus está olhando para você, Ele está te guiando com seus olhos. Você não está só de forma nenhuma. O Senhor está ao seu favor. Ele está te direcionando com os olhos. Ele está te supervisionando. Que maravilha! Jesus está nos supervisionando nesta manhã. Bendito seja o nome do Senhor, tá? O pastor Gisel Gomes, ele escreveu e comentou o seguinte: o homem sem Deus não tem direção. E é verdade, tá? Ele não sabe para onde vai. Não conhece a rota para o céu. Ser ovelha do Senhor é ter um guia seguro para a eternidade.
É importante não esquecermos os nossos planos e sonhos, né? E que somos dependentes do Senhor. Tiago, capítulo 4, versículo 13 até o versículo 15, tá? Então nós somos dependentes do Senhor. E é importante nós não esquecermos dos seus projetos, não esquecermos dos seus planos e dos seus sonhos. E o sonho de Deus para nós é nos levar para habitar para sempre ao lado dele. E então, enquanto nós estivermos por aqui, os olhos do Senhor estão assim, atento, né, acompanhando tudo, olhando tudo, acompanhando os momentos em todas as áreas da nossa vida. Os olhos do Senhor estão atentos a tudo. Amém? Graças a Deus. A necessidade de provisão. As ovelhas necessitam de ser alimentadas, né? Isso é uma necessidade da ovelha. A ovelha precisa ser alimentada. Precisa que lhes faça... que lhes sejam fornecidos pastos verdejantes. Então o pastor, ele vai escolher um pasto melhor para a ovelha. E Jesus está nos dando o melhor nesta manhã, está dando alimento celestial. Tá? Então Jesus aqui nesta manhã está dando para mim, está dando para você um pasto verdejante. Sacia a tua fome, né? Coma da palavra de Deus, se alimenta da palavra de Deus, tá? Porque hoje o Senhor está trazendo para nós aqui um pasto verdejante, tá bom? Como ovelhas, tá? Ovelhas não conseguem distinguir entre ervas próprias para o consumo e a venenosa. Lembra que eu falei para vocês que a ovelha não tem uma visão apurada? Então ela não sabe distinguir entre ervas próprias para o consumo e as ervas venenosas, né? Nós muitas das vezes não sabemos distinguir algumas coisas que aparecem assim no momentâneo assim para nós. Tem hora que a gente fica assim sem saber, eu devo usar ou não devo, devo comer ou não devo pegar isso para mim, usar ou não. Aí sabe o que acontece? O Espírito Santo, né, que é no momento agora que nós temos ele pessoalmente aqui dentro de nós, aí ele diz para mim não, ele diz para você não, tá? Então enquanto nós estamos comendo, né, enquanto nós estamos alimentando, enquanto nós estamos aí, né, neste mundo aqui, o Espírito Santo está nos ajudar, tá bom? Então, como ovelhas de Cristo, nós somos alimentados pela sua palavra, amém? Quem nesta manhã está sentindo ser alimentado pela palavra de Deus, que pode glorificar o nome do Senhor, que pode dar glória ao nome de Jesus, né? Então, alimente a tua alma com a palavra. É como eu já disse para vocês anteriormente, a palavra de Deus é o alimento mais seguro que o mundo pode ter. A palavra de Deus, escreva isso para você, a palavra de Deus é o alimento mais seguro que o mundo pode ter, e nós temos, né? Então nós comemos aí fartamente a palavra de Deus, tá bom? Este alimento aqui vem por intermédio de uma meditação da palavra diária, né? Então há uma necessidade de nós como servos de Cristo estudarmos a palavra de Deus diariamente, assim como você tem necessidade de tomar água diariamente, de você comer um alimento diariamente, né? Comer o seu pão diariamente. Então há uma necessidade como servos de Cristo, como cristãos, estudarmos a palavra de Deus todos os dias. Aí pode ter alguém falar assim, pastor, mas eu não sei ler, né? Eu não sei entender, eu leio, mas não entendo, né? Então procure alguém que te ensine, procure alguém que vai te direcionar, que vai aplicar a palavra de Deus para você, um bom entendimento a respeito da palavra de Deus, e assim a sua alma será bem alimentada. Amém? Então, uma coisa mais aqui que nós vamos falar. Vamos absorver o conteúdo da palavra de Deus, aplicando-a na condução da nossa vida, tá bom? E de acordo com a escola dominical, com a Bíblia da escola dominical, tem um texto assim, é a lição que nós estamos estudando. Prepara-me uma mesa, né? Então aqui é um convite para refeição, tá? Não é somente um gesto de hospitalidade, tá? Já está tudo pronto. Já está tudo pronto, é só comer, tá bom? Então aqui nós temos um símbolo de solidariedade e de aliança entre ovelha e pastor. Então o Senhor Jesus, como nosso pastor, ele conhece as nossas necessidades e ele está tendo aqui uma provisão para a sua igreja. Jesus está provendo algo para alguém nesta manhã, tá? Então descanse o teu coração nesta manhã em nome de Jesus, porque você serve ao pastor que tem provisão. Você está servindo ao Senhor Jesus e ele tem provisão para você nesta manhã. Amém? Então o que eu ensinei no tópico 2? Eu ensinei o seguinte, que o Salmo 23, ele anuncia as qualidades do bom pastor e também destaca a necessidade da ovelha em proteção, direção e provisão. Amém? Deus abençoe a vida dos irmãos. Agora vamos para o tópico 3, Cristo sumo pastor. O Evangelho de João,
Cristo faz 7 autodesignações. Eu sou o pão da vida. Lembra de uma certa vez, né, que Jesus ele entrou assim no meio do templo, em uma festa, e ele disse assim: quem tem sede, vem a mim, beba. Tá bom? Então Jesus aqui, em João no capítulo 6, ele diz assim: eu sou o pão da vida. Em João capítulo 8, também ele diz assim, que ele é a porta para a ovelha. João capítulo 6, o versículo 35 também, ele diz assim: eu sou a luz do mundo, e quem anda em mim não andará em trevas. Então quem anda em Cristo não anda em trevas, tá? Quem anda com Cristo, tá, tem pão fresco todo dia, tem comida fresca todo dia. Quem está em Cristo tem essas oportunidades, tá? Então, em João capítulo 10, o versículo de número 7, o bom pastor, ele revela essas qualidades aí como bom pastor. Em João capítulo 10, o versículo 11, ele diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Em João 11 e o versículo 25, ele diz assim, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Em João 14, o verso 6, ele diz o seguinte, que ele é a videira verdadeira. Aí quando você vá lá para João capítulo 15, tá? Aí ele diz assim, ó, e o verso 1, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Amém? Olha que maravilha, que palavra muito abençoada que Deus tem trazido aos nossos corações. João capítulo 14, versículo 6, né? Jesus dizendo para a sua igreja: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará ao Pai se não for por mim. Amém? Então, ninguém vai chegar até Jesus, até o Pai, se não passar por Jesus. Então, ele é a salvação, ele é o caminho. Amém? No Novo Testamento nós percebemos que Jesus ele sempre declara como um bom pastor, e ele é o grande pastor. Isso está registrado em João capítulo 10 e o versículo 11, tá? Aos Hebreus capítulo 3 e o versículo 20, tá? Aí ele diz assim: ele é o sumo pastor. Amém? Deus abençoe a vida dos irmãos nesta manhã. Tópico 3:1. Ele dá vida pelas ovelhas. Ao afirmar ser o bom pastor, Jesus ele se distingue entre mercenário e ladrão. O mercenário, quando vê o perigo, quando ele vê o perigo se aproximar, o que ele faz? Ele abandona a ovelha e sai correndo, ele quer livrar a sua própria vida. E nós vemos aqui Jesus distinguindo, né? Porque quando ele viu que todo mundo estava indo à beira do precipício, indo perder a sua alma, o que Jesus fez, irmãos? Ele deu a sua vida por nós. Tá? Ele deu a sua vida por nós. Então nós vemos aqui um trabalhar muito grande de um sumo pastor. Vemos aqui um trabalhar muito fiel de um pastor. Tá? Ele não abandona a ovelha. Ele está pronto a cuidar da ovelha. E Jesus ele está pronto a cuidar das suas ovelhas nesta manhã. Tá bom? O missionário ele não importa com a ovelha. E Jesus ele age diferente. Jesus ele enfrenta os perigos a favor da humanidade. Em sua passagem na terra, Jesus enfrentou diversos perigos, tá? E o primeiro deles ocorreu quando o rei Herodes, né, o grande, ao ouvir dos magos que o menino havia nascido, que o rei havia nascido, o rei dos judeus, a Bíblia diz que ele se enfureceu tanto, de uma forma assim tão cruel, para que, a ponto, né, que ele deu ordem, né, que os soldados fossem matar todos os meninos que moravam em Belém ou nas proximidades de Belém abaixo de 2 anos, tá? Então, nós vemos isso em Mateus capítulo 2, tá? E o versículo 16, Herodes aqui o grande, enfurecido, ele mandou matar todas as crianças, né? Com medo, né, de perder o seu reinado. Tá? Mas Jesus, ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele é o grande, ele é o poderoso, ele é o eu sou, ele é maravilhoso, tá? É muito bom nós lermos a Bíblia, né? Porque a palavra de Deus, ela traz para nós assim, uma preciosa meditação, ao compreendermos o que nós temos, que é o pastor na nossa vida, que é o sumo pastor, tá? O último e mais importante que Jesus lhe demonstrou para nós, né? O sumo pastor, ao demonstrar para nós, ele disse assim,
o último acontecimento, né? É importante para nós quando nós lembramos da morte de Jesus na cruz do Calvário, o plano da redenção, tá? Então, o que que distingue aqui? Que o pecado nos tornou distante de Deus, desgarrado do Pai, afastados do Pai. Mas o que aconteceu? Cristo, né? Ele tomou sobre si o castigo, né? O pecado, ele pegou sobre ele. Isaías capítulo 53, do versículo 8 até o versículo de número 12, né? Ele levou sobre si as nossas iniquidades, ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões, ele foi moído pelos nossos pecados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Amém? Então Jesus, ele age diferente do ladrão, tá? E o ladrão aqui, quando está falando aqui ladrão, ele está dizendo sobre o inimigo nosso, que é o inimigo da igreja, que é o inimigo de Cristo. Ele está dizendo sobre o príncipe das trevas. Ele está dizendo assim, que ele veio para roubar, para matar e para destruir, tá? Mas ele veio para fazer o contrário. Ele veio para dar vida e vida com abundância. Enquanto o príncipe das trevas veio para matar, para roubar e para destruir, Jesus ele veio para dar vida e vida com abundância. Então recebe a vida hoje em nome de Jesus, o livramento para você em nome de Jesus, tá bom? Segundo o comentário da NVI, o pastor na Palestina, ele podia correr vários perigos a favor da ovelha, tá? Mas ele contava sempre sair com vida. Jesus disse que o bom pastor ele morreria pela ovelha. Em Ezequiel capítulo 34, há clara denúncia aos pastores de Israel que apacentava a si mesmo. Em vez de apacentar as ovelhas, né, quando lemos lá em Ezequiel capítulo 34, nós vemos ali que aqueles pastores apacentavam a si mesmo, tá? Deixando de trazer suprimento, né, e direção à ovelha. E o contrário dos pastores de Israel, aqui do comentário da NVI, Jesus, ele sempre trouxe suprimento e direção para a igreja. Jesus sempre fez isso, tá? Então Jesus, ele sempre luta a favor da igreja. E quando ele entregou a sua vida na cruz do Calvário, ele sabia que ele sairia dali vencedor. Ele deixou bem claro isso, que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Lembra do templo que ele disse que ele derrubaria, que o templo seria derribado e em 3 dias seria reconstruído? Então Jesus estava dizendo o seguinte, que ele desceria, passaria 3 dias sobre o túmulo, mas ele ressuscitaria. Graças a Deus, porque Jesus ele sempre garantiu com a sua palavra. Vamos lá. Vamos falar agora sobre relacionamento com ovelhas. Jesus afirmou que conhece as suas ovelhas e delas é conhecido. João capítulo 10, versículo 14. Deixe-se conhecer por ele. Amém? Diversos atos revelam o profundo relacionamento de Jesus. O primeiro delas é que Jesus nos chama pelo nosso nome. João capítulo 10 e o versículo de número 3. Vamos ler? Como a gente sempre gosta de estudar com a palavra de Deus, mostrar para vocês o que a Bíblia está dizendo, né? Que tem muita gente que fala de si mesmo. Não é bom a gente falar da gente mesmo. É bom a gente falar da palavra de Deus, mostrar o que realmente está. João capítulo 10 e o versículo de número 3, Jesus disse assim, ó, mas de modo... versículo 3, a este o porteiro abre e ouve... e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Amém? Então Jesus ele te conhece pelo seu nome. Tá bom? Aí se você ler Apocalipse capítulo 22, Jesus disse que ele tem um novo nome para nos dar na eternidade. Tá? Enquanto você é conhecido aqui pelo seu nome, aqui na terra, Jesus ele te conhece pelo seu nome na eternidade. O seu nome está escrito lá e ele conhece o seu nome em particular. Nome este que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Tá? Então ele te chama pelo teu nome, tá? Pelo nome que ele te deu. Amém? Diversos atos revelam esse profundo relacionamento aqui. Então, o que demonstra que Cristo conhece a nossa identidade. Individualmente, Ele nos conhece o nosso temperamento, tá? Então, em cada ovelha, Jesus conhece. Cada um de nós, em particular, Ele conhece. Individualmente, conhece o temperamento de cada ovelha. Ele sabe a identidade de cada ovelha. Apesar de sermos iguais quanto à nossa natureza, tá? Nós temos aqui individualidades, necessidades diferentes, tá? Aqui na terra nós temos as necessidades diferentes, tá? E na nossa natureza, tá? Nós somos iguais, que é a mesma matéria,
tá? Mas temos individualidades e necessidades diferentes aqui na terra. Em várias passagens bíblicas, Jesus demonstra conhecer individualmente a necessidade de cada ovelha. Entendeu? Então, mesmo nós tendo as nossas necessidades diferentes, tá? Jesus ele conhece cada um em particular. Cada um em particular ele conhece. Então nós vemos que quando Jesus traçou, tá, um plano de salvação, ele sabia a necessidade individual de cada um. Se você ler João capítulo 4 e o versículo 16 até o versículo 26, lá você vai ver a passagem da mulher samaritana. Qual era a necessidade da mulher samaritana naquele momento? Qual era a necessidade dela? Era pegar a água, tá, em um horário diferente, aonde as outras mulheres não estariam no poço, tá? Ela foi ali sozinha, em um local onde todas iam ter, todos têm a necessidade de tomar água, mas ela quis ir em um horário diferente. E naquele dia Jesus conversou com a mulher samaritana. Lembra da passagem que eu preguei há poucos dias a respeito de Zaqueu, o publicano? Em Lucas capítulo 19, versículo 5. Então Jesus não chamou Zaqueu pelo nome? Tá? A mulher samaritana, Jesus também não conversou com ela em particular. Então Jesus ele conhece cada um ser humano pelo seu nome e ele conhece as necessidades particulares de cada um, tá bom? Então o segundo aqui de Zaqueu, o segundo que nós estamos falando aqui. Nós falamos primeiro sobre a mulher samaritana e segundo aqui sobre Zaqueu. A afirmação de que a ovelha conhece a sua voz. Zaqueu, ao ouvir a voz do mestre, o que Zaqueu fez? Desceu da árvore. E Jesus disse: hoje me convém pousar na tua casa. Tá? Então as ovelhas obedecem porque conhecem a sua voz. Nós obedecemos a palavra de Deus, nós obedecemos a Jesus porque nós conhecemos a sua voz. Então nós aprendemos no presente tópico que aqueles que são ovelhas de Cristo, eles são obedientes, ele relaciona com ele. Cristo, ele conhece as nossas necessidades. Amém? Então, de acordo com o comentário bíblico expositivo no Novo Testamento, é interessante observar como os 12 discípulos eram diferentes um do outro, tá? Eles eram bem diferentes. Pedro era impulsivo e extrovertido. Ele brincava, tá? Ele dava risada. Quanto Tomé, irmão, ele era muito hesitante e ele era cheio de dúvidas, tá? André gostava de relacionar com pessoas. Se você ler a história de André e os textos escritos, né, você vai entender. André, ele sempre trazia uma pessoa para apresentar a Cristo. Sempre ele trazia, tá? Então, enquanto Judas, né, que nós vamos falar sobre ele também, ele queria sempre usar o outro para o benefício próprio, né? Judas usava as pessoas para o benefício próprio dele, tá bom? Então Jesus ele conhece cada um dos homens pessoalmente e ele sabe tratar cada um de forma assim individual. Vamos lá. Outras ovelhas para o aprisco. Isso é muito importante para nós. Tem muitas almas aí precisando de Jesus. Tem muitas ovelhas desgarradas do aprisco e precisam mesmo de Jesus. No início do seu comentário, Jesus enviou os discípulos as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus capítulo 10, versículo 5 até o versículo 6. No entanto, as ovelhas de Cristo não se restringem apenas aos judeus. Lembra? Jesus disse assim: eu vim as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas lembra da mulher Cirofenícia, que estava com a filha terrivelmente enferma, né? E que ela foi procurar Jesus. Lembra da passagem que Jesus disse assim que ele veio trazer alimento aos filhos de Israel, e a mulher que não se comparou a um cão, ela disse assim: Senhor, mas os cãezinhos também comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Aí Jesus disse assim: olha, tamanha fé encontrei nesta mulher, volte para casa, seja feito conforme a tua fé, né? E ela voltou para casa e a sua filha estava curada. No entanto, né, Jesus deixa bem claro aqui, né? No entanto, as ovelhas de Cristo, que não se restringem apenas aos judeus, Pedro traz a palavra aos gentios. Atos capítulo 10, o versículo 11. Nós vemos que Paulo também anunciou o evangelho aos confins do Império Romano. Atos capítulo 13. Consequentemente, nós somos as ovelhas de Cristo. Os brasileiros, né, e brasileiras são ovelhas de Cristo, né? Que Deus abençoe a vida dessas ovelhas que estão nos ouvindo nesta manhã,
tá? No entanto, Jesus ele veio para todos, irmão, para todos, né? Eu gosto muito de falar sobre Tito, capítulo 2, e o versículo 11. Gosto muito de falar sobre esse texto. Por quê? A Bíblia diz o seguinte: a graça se manifestou trazendo salvação a todos os homens. A graça é Jesus. Jesus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Então, irmãos, todos precisam de Jesus. Tá? Jesus gostaria que todas essas ovelhas viessem para o seu aprisco, que todos os homens servissem a Ele, que todos os homens voltassem-se para Ele, porque Ele é o único caminho, e Ele é a verdade, e Ele é a vida. Tá bom? Então, segundo comentário expositivo aqui da lição, a mensagem missionária aqui do Evangelho de João é muito clara, tá? João capítulo 3, o versículo 16, diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira, tá? Deus amou o mundo. Então, quando fala mundo, ele está falando assim de um modo geral, de todas as nações, de todas as etnias, tá? Jesus está dizendo assim do mundo inteiro. Ele amou o mundo inteiro, tá? João capítulo 3 e o versículo 16, tá? Eu sei que é um texto bastante conhecido, que todo mundo sabe de cor, mas essa mensagem vai chegar a alguém que ainda não recebeu Jesus como Salvador. E é bom nós mostrarmos o que está escrito na Bíblia, tá? Então João 3, versículo 16 diz lá: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então vocês entenderam que a mensagem do Evangelho é para todo mundo, que todas as ovelhas precisam ouvir a voz do pastor Jesus, né? Então todo mundo precisa ouvir a voz de Jesus, principalmente, né, as ovelhas que estão desgarradas, que estão fora do aprisco, né, precisam retornar ao aprisco. A mensagem que eu deixo agora para aqueles que estão afastados do Evangelho: voltem o mais rápido possível, volte-se para Jesus. E para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer Jesus como Salvador, de conhecer Jesus como pastor, nesta manhã também eu deixo bem claro para você: aceite Jesus como o único e suficiente Salvador da sua alma. Receba Jesus como Salvador nesta manhã. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Coloque a sua vida à mercê de Jesus. Esta mensagem é uma mensagem missionária. Esta mensagem é uma mensagem de salvação. É uma mensagem que Jesus está de braços abertos te chamando: vem, vem, porque eu quero transformar a sua vida. Vem a mim, porque eu transformo. Esta é a mensagem de Jesus. Vem como você está, do jeito que você está, na condição em que você está. Aí você pode dizer assim: talvez essa mensagem vai chegar às pessoas que estão presas no pecado. E Jesus está dizendo para você nesta manhã: eu te liberto do pecado. Se esta mensagem chegar a alguém que estiver envolvido com drogas, Jesus nesta manhã diz para você: vem do jeito que você está, porque eu te liberto. Entrega o teu caminho ao Senhor e Ele vai fazer um milagre na sua vida. Amém? Jesus, Ele desafiou todos os costumes da sua época. Ele conversou com todo mundo, irmão. Jesus não fez acepção de pessoas de jeito nenhum. Nós entendemos lá a respeito da mulher samaritana. Jesus conversou com ela. Uma mulher pecadora, Jesus conversou, tá bom? Jesus, ele recusou se defender da abordagem exclusiva dos líderes religiosos judeus daquela época. Jesus, né, ele recusou se defender. Ele sempre dizia: tu dizes, né? Ele sempre, né? Então, eu quero dizer para vocês nesta manhã, e para esta mensagem que vai chegar aos ouvidos do pecador, que vai chegar aos ouvidos de alguém que ainda não recebeu Jesus como Salvador, vai chegar aos ouvidos dele, e eu vou dizer aqui claramente: Jesus morreu por um mundo perdido. Jesus deseja que o seu povo alcance este mundo com a mensagem de vida eterna. O desejo de Jesus é que esta mensagem aqui chegue aos ouvidos de alguém que precisa ser liberto, de alguém que precisa reconhecer Jesus como Salvador. Leve este evangelho adiante. Como eu sempre falo, digo para a nossa igreja: nós precisamos de pregadores da palavra de Deus, nós precisamos. Então você nesta manhã é um pregador. Você que está me ouvindo nesta manhã, você é uma pregadora.
né? Leve esta mensagem para alguém, distribua esta mensagem para alguém, porque existem ovelhas perdidas que precisam retornar ao aprisco. Existem ovelhas que afastaram do aprisco do Senhor e que precisam voltar. E quem sabe ouvindo esta palavra não reconcilia com Jesus. Quem sabe ouvindo esta palavra não volte atrás, né, dos seus pecados e corra para os pés de Jesus. Há uma necessidade de nós levarmos o Evangelho adiante. Amém? Então, que o Espírito Santo nos ajude, né? Que não apenas conheçamos o Salvador, mas que nós tenhamos um relacionamento com Cristo, que nós sejamos as suas ovelhas no seu rebanho, que sejamos submissos ao Senhor e que nós tenhamos o seu cuidado todos os dias nas nossas vidas, em nome de Jesus, né? Nós queremos agradecer a todos em nome de Jesus por estarmos nessa escola dominical. Deus abençoe o nosso irmão presbítero Alvino, muito obrigado aí em nome de Jesus. O nosso irmão Jefferson Pereira, Deus abençoe a sua vida, a paz do Senhor, muito obrigado por estar aí. Eu sei que os demais irmãos que foram passando durante a mensagem que estava falando, eu não pude cumprimentar os irmãos, mas eu vos deixo a paz do Senhor Jesus. A nossa irmã Ingrid, eu sei que ela passou aqui, né, que estava ouvindo e que estava também assistindo. Deus abençoe a nossa irmã Ingrid, em nome de Jesus, né? Mas os meus parabéns também vai para a irmã Francisca, que está fazendo aniversário. Deus abençoe a irmã Francisca, muito obrigado pela sua vida, parabéns, que Deus abençoe a sua vida, amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Tenham um excelente domingo, em nome de Jesus. Nosso irmão presbítero Ademir, co-pastor, Deus abençoe a sua vida, a paz do Senhor. Um forte abraço, Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Dá um abraço no Marcos, né? Dá um abraço na irmã Neide, Deus abençoe esta família. E um beijo na Kézia, a minha futura nora. Deus abençoe a todos. Um ótimo dia de domingo para todos vocês, em nome de Jesus, né? Muito obrigado por estar sempre presente, né? Irmã Márcia, a paz do Senhor. Deus abençoe a sua vida, dá paz para o irmão Pedro, né? Deus abençoe toda a sua casa, toda a sua família, né? E leve sempre este evangelho adiante. Ouça o meu apelo em nome de Jesus. Leve sempre o evangelho adiante. Talvez você não consiga pregar para alguém, tá? Mas envie esta mensagem, mande pelo grupo do WhatsApp, mande pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, que nós temos várias mensagens lá, já tem várias mensagens. Nós não tínhamos, né? Nenhuma das mensagens nós não tínhamos lá no YouTube, mas agora foi criado o YouTube da igreja e está lá também todas as mensagens que são pregadas do irmão Alex, do presbítero Ademir, do presbítero Edmilson, do presbítero Anselmo. Todas as mensagens estão lá, tá? E durante essa pandemia eu quero ouvir outras pessoas aí também trazendo a palavra de Deus para nós, e nós estaremos colocando em todos os canais. Irmã Rosimeire, a paz do Senhor, Deus abençoe. As suas sobrinhas, né? Estão aí, acho que eu vi umas 3 passando na última mensagem, 3, né? Eu acho que foi umas 3 que eu vi passando aí. Mas Deus abençoe todas essas moças em nome de Jesus. Deus abençoe todos os rapazes, todas as famílias em nome de Jesus. Um abraço a todos em nome de Jesus. E mais uma vez, eu vos amo em Cristo Jesus. A paz do Senhor, um ótimo domingo.